dia a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do canal Falar Simples, Falar Direito. Neste programa vamos abordar o tema das partilhas, que atendendo à complexidade da matéria, vamos subdividir este tema em vários programas. O programa 2 será dedicado à partilha da herança, derivada pelo óbito de alguém que durante a sua vida conseguiu juntar alguns bens. Os próximos programas serão dedicados à partilha dos bens sociais, decorrente da dissolução e liquidação de empresas, à partilha do casal, resultante da dissolução do casamento por divórcio, por separação judicial de pessoas e bens ou da simples separação judicial de bens. Iremos também abordar a partilha em vida, seja baseada em doações entre vivos a favor de algum ou de alguns dos presuntivos herdeiros legitimários, dos doadores, com consentimento dos demais. Isto é um negócio jurídico pouco abordado em Portugal, mas que, na nossa ótica, a ser feito, iria evitar muitos litígios na partilha da herança. Teremos ainda, e como vivemos em Portugal, um país em que qualquer documento tem associado um imposto, iremos falar exatamente sobre isso, sobre os impostos que incidem em cada parte das partilhas atrás mencionadas, seja na partilha da herança, na partilha em vida, na partilha dos bens sociais ou na partilha por divórcio. Introdução feita, vamos então ao tema 2, que é sobre a partilha da herança. Todos nós, numa fase ou noutra da nossa existência, teremos contacto com o falecimento de um familiar, o que, para além do peso emocional, acarreta também inúmeras questões jurídicas. A primeira fase do processo assenta em termos simples na comunicação do falecimento junto da Conservatória do Registro Civil, junto da Segurança Social e junto da Autoridade Tributária e Aduaneira, vulgarmente conhecida por Finanças. Consiste também na elaboração da relação dos bens a partilhar, junto também das finanças, o designado imposto de selo, na identificação dos herdeiros, bem como da relação do património que o autor da herança tinha. Consiste ainda também, muitas vezes, na outorga da habilitação de herdeiros ou do procedimento simplificado de habilitação de herdeiros junto de oficial público, seja ele o notário ou o conservador de registros. Até esta fase, por norma, os processos são pacíficos. As coisas tornam-se mais sérias, quer na vertente jurídica, quer na relação pessoal entre os herdeiros, na fase da partilha dos bens, quando decide quem fica com o quê, por que valor, sendo também nesta fase que se discutem os negócios jurídicos feitos pelo autor ou autores da herança em vida, seja os testamentos, as doações, e a favor de algum ou algum dos presuntivos herdeiros, ou até, muitas vezes acontece, a favor de terceiros, pessoas que não são de seus descendentes diretos ou seus herdeiros diretos. Quem é ou não herdeiro e ainda qual é o quinhão de cada um nessa respectiva herança. É nesta fase absolutamente necessário que as pessoas sejam bem informadas, de forma a evitar conflitos desnecessários. E é nesta fase que também muitas vezes nos deparamos com erros que foram feitos, quer na fase que eu anterior disse, na primeira fase do processo, quer também erros feitos pelos autores da herança, que muitas vezes são mal aconselhados em vida. Por isso, o acompanhamento por um solicitador ou advogado é absolutamente essencial desde o momento inicial do processo da partilha. Nesse sentido, vamos primeiro identificar quem são os herdeiros de uma pessoa e dou a título de exemplo um casal, de seu nome César e Patrícia, que tiveram 2 filhos, a Carlota e a Constança. Como a vida correu bem, e vamos aqui complicar um bocadinho, mais tarde adotaram o Oscar, o seu terceiro filho. Vamos pôr então a questão. O César falece e a sua família quer saber, neste caso, quem são os herdeiros e em que proporção. A Carlota e a Constança acham que o Oscar, por ser dotado, não é herdeiro. Terão elas razão? A viúva, a Patrícia, diz que é a única herdeira e que os filhos só receberão a herança depois do seu falecimento. Vamos então ver o que é que nos diz a lei neste caso. O cônjuge é sempre herdeiro, salvo devido a exceções previstas na lei. Vamos lá então identificá-las. A primeira, se à data de morte do César se encontrar divorciada ou separada judicialmente de pessoas e bens por sentença transitada em julgado ou que venha ainda a transitar em julgado, bem como se a sentença do divórcio ou da separação judicial de bens vier a ser decretada após o óbito do autor da herança. Nos demais casos, o cônjuge por norma é sempre herdeiro, até mesmo quando o regime do casamento foi o da separação de bens. Assim sendo, no nosso caso, a viúva é sem dúvida herdeira. Quanto aos filhos, vamos lá. Neste caso, analisamos primeiro a questão do filho Oscar, o filho adotado. É nesse caso também, não restam dúvidas, de que legalmente considera-se descendente do autor da herança.
Para não complicar mais, vamos dizer que a adoção é plena, porque existe jurisprudência, existe muita controvérsia jurídica na questão da adoção, que mais tarde, noutro programa, poderemos abordar. Também não restam dúvidas de que, se o Oscar falecer e a partilha não tiver sido ainda feita, e este tiver herdeiros, ou seja, descendentes, estes também são herdeiros do primitivo autor da herança, do César, por direito de representação. Assim sendo, legalmente são considerados descendentes do autor da herança, do César, os seus 3 filhos. Resumindo, os herdeiros neste caso são a viúva e os 3 filhos, e a herança divide-se por estes em partes iguais. Outra coisa seria, imaginemos, que a vida continua a correr bem e, por mero acaso do destino, em vez de ter 3 filhos, ou seja, a Carlota, a Constança e o Oscar adotado, mais tarde ainda teriam mais um herdeiro, mais um filho. Então aqui o que é que acontece? Como são 4 filhos neste caso, a lei protege o cônjuge sobrevivo, ou seja, cabendo-lhe então na herança do César 1/4 e o remanescente da herança ser dividido em partes iguais, esses sim pelos filhos. Tenham em linha de conta que quando falo em herança, falo na parte do falecido, do César, porque na esmagadora maioria dos processos de partilha, os cônjuges, ou seja, a viúva ou viúvo, têm ainda a sua meação nos bens comuns do casal ou têm a sua meação por estes corresponderem à sua metade nos bens em compropriedade. Existem muitos casais que, por variados motivos, se casam no regime da separação de bens. E nesses casos não existem bens comuns do casal, mas sim bens próprios de cada um deles. E os que são comprados na constância do matrimónio em comum são sempre em compropriedade. Mas sobre o regime de casamentos poderemos falar noutro programa, porque senão iríamos aqui complicar muito as coisas e a mensagem que queremos transmitir neste programa não seria efetivamente, não chegaria como deveria ser aos espectadores. Assim sendo, resta-nos somente abordar o facto da viúva, da Patrícia, achar que a partilha somente se realizará quando esta se finar, ou melhor, quando esta se falecer. O que está errado, porque na verdade é lícito a qualquer herdeiro, independentemente do seu quinhão na herança, pedir a partilha dos bens, quando lhe aprouver. Contudo, é sempre por convenção, melhor dizendo, poderão decidir que o património ficará indiviso, ou seja, sem ser levado à partilha, por um período de 5 anos, podendo esse período ser renovado por uma ou mais vezes, mas isto constitui uma exceção à regra. Certamente haverão muito mais temas de extrema importância que não serão abordados neste programa, mas fixamos um período máximo de tempo para cada episódio, de forma a não tornar a mensagem demasiado extensa, monótona e que as pessoas não consigam entender o real alcance daquilo que queremos transmitir. Dessa forma, vamos, como dizia o meu saudoso avô, dar corda aos sapatos e dizer que a partilha da herança pode ser feita de várias formas, ou amigável, extrajudicialmente ou judicialmente. Amigável, ela pode ser feita de comum acordo pelos herdeiros por intermédio de escritura pública, feita em cartório notarial ou por documento particular autenticado, elaborado por um solicitador ou advogado. Ter em linha de conta, muito importante, que ambos os documentos têm o mesmo valor legal e probatório. Nos casos em que não existe acordo, o processo de partilha terá de se realizar obrigatoriamente no tribunal por intermédio do processo de inventário. E nesse caso é conveniente que as partes se façam representar por solicitador ou advogado que acautele devidamente os seus interesses. O processo da partilha é sempre judicial quando, como referi, as partes não chegam a acordo, quando o Ministério Público entenda que o interesse do incapaz a quem a herança é deferida implica aceitação beneficiária e ainda quando algum dos herdeiros não possa, por motivo de ausência em parte incerta ou de incapacidade de facto permanente, intervir em partilha realizada por acordo. Estou certo que voltaremos a este tema no futuro para falar de testamentos, de doações, de convenções antenupciais, de inoficiosidade dos legados ou das doações, na questão da adoção e dos seus efeitos sucessórios, da autorização judicial por parte do Ministério Público para a prática de atos que envolvam menores e como todas estas matérias têm relação estreita com a matéria sucessória, com o direito das sucessões, com as partilhas de heranças. Estou também certo que este tema gera muitas dúvidas e incertezas nas pessoas. São decisões muito importantes a serem tomadas nas nossas vidas e que muitas vezes o cidadão comum não está familiarizado com a lei sucessória. Por isso,
O contributo de um profissional de direito, do solicitador ou do advogado, é absolutamente essencial nestas matérias. E com isto, chegamos ao final deste programa dedicado à partilha das heranças. Pedimos, se gostou do conteúdo, se gostou do vídeo, que faça gosto e partilha nas redes sociais. Como estamos no verão, e se for caso disso, desejamos a quem está de férias umas excelentes férias e a quem trabalha uma excelente semana. Até breve. Muito obrigado.